Olá, turma, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam aí na paz, né? E cuidando de si. Hoje nós vamos falar sobre a utilização do mal com L e do mal com U, né? Isso às vezes gera uma certa dúvida. Quando a gente vai escrever, a gente fica sem saber se aquele termo é com L ou se seria com U, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui explicando um pouco sobre isso, né? Então, preste atenção, vamos observar aqui como isso procede, como isso funciona, né? Como a gente pode utilizar essa terminologia correta, porque as duas palavras existem, né? Tanto com U quanto com L. Porém, elas têm sentido diferente, né? Semanticamente, elas são diferentes. Então, do ponto de vista, né, a ortografia dela, uma é com L, a outra é com U. É correto isso. Elas são dessa forma. Então, quando eu falo homem mau, eu posso trocar, dizer o homem bom, se eu quisesse ter aí um, um, um antônimo, né? No sentido contrário. Ele está mal. E aí ele está bem. Então, perceba que esse mal aqui pode ser substituído por bem. O homem não é mau. O homem não é bom. Mais uma vez, a gente pode substituir. E observe que esse mal aqui caracteriza homem. Esse daqui também. Então, nós temos aqui um caso de um adjetivo, né? O mal sendo um adjetivo. Depois nós temos a água em demasia faz mal, né? A água em demasia faz bem. Então, perceba essas diferenças no campo do ponto de vista da semântica, certo? Lobo mau, né? Lobo mau. Então, lobo mau com U e lobo mau com L. Então, nós temos aqui qual é a forma correta para este quadro, né? A forma correta para este quadro seria lobo mau com U, porque, na verdade, nós estamos caracterizando o lobo. Então, esse mal aqui é um adjetivo, né? Então, o primeiro quadro aqui seria o termo correto. Observe agora o seguinte, né? Ela está mal, a garota está mal. Então, aqui o mal é escrito com L, né? E nos demonstra uma condição dessa garota. Então, neste caso, nós temos um advérbio, né? Um advérbio de modo, certo? A palavra mal pode ser, a palavra mal, né? Mal com L, pode ser advérbio de modo, conjunção, ou então um substantivo, né? Então, a palavra mal com L ganha esses três elementos, né? Ela pode ser caracterizada como um advérbio de modo, né? Como uma conjunção e como um substantivo. O exemplo do advérbio de modo é Marcos joga muito mal, né? Marcos joga muito mal. Então aí nós temos a presença do mal com L, que se a gente fosse fazer o contrário, a gente diria Marcos joga muito bem. Mas como Marcos joga muito mal, nós temos aí um advérbio de modo, né? Nós temos, então ela pode ser também a conjunção e pode ser o substantivo. Um exemplo do substantivo, né? O meu mal é não ter dinheiro, né? Então o meu mal, esse mal aí é um mal com L, né? O meu mal é não ter dinheiro, certo? E conceituando aqui o termo, né? A gente tem aqui advérbio de modo, quando ela é o antônimo de bem, certo? Nós temos um substantivo, quando mal com ela é substantivo, quando ele tem uma certa indicação de doença, de tristeza, de tragédia. E nós temos também o advérbio como conjunção temporal, certo? Veja os exemplos aqui. Seu mal é a falta de dinheiro.
né? Percebe que o mal aqui com L é um substantivo, ou seja, o mal desta pessoa é a falta de dinheiro. A gente percebe que a palavra mal exerce a função de substantivo. Então, seu mal é a falta de dinheiro. Seu mal é a falta de educação, né? Seu mal é o desrespeito. Então, isso tudo traz a palavra mal para um substantivo. Meu amigo dirige muito mal, né? Então, isso aqui já é um advérbio de modo. Então, meu amigo dirige de que forma? De uma forma ruim. Meu amigo dirige mal. Se fosse o contrário aqui, eu posso trocar. Ele é um antônimo de bem, certo? Então, quando a gente pode trocar a palavra mal por bem, mal passa a ser um advérbio de modo. Então, mal chego na sala e todos inquietos, né? Então, esse aqui, a palavra mal já recebe uma condição de conjunção temporal, certo? Então, esse mal chego aqui, quer dizer, naquele momento que eu chego, no instante em que eu chego na sala de aula, todos estão inquietos. A palavra mal com U pode ser adjetivo, né? Ou seja, a palavra mal com U, ela é exclusivamente um adjetivo, beleza? Então, veja só, vamos conceituar aqui. Adjetivo, quando a palavra mal com U, ela é sim, contrário de bem, né? Ela exerce uma contraposição ao termo bom. Desculpa. Bem, já o mal com U é um adjetivo, certo? Então, toda vez que a gente puder substituir esse mal por bom, o termo mal por bom, o mal é escrito com U, porque exerce a função de um adjetivo no termo ou na frase. Então, pela cara, Rodrigo é um mau garoto. Isso é um adjetivo, nós estamos dando uma característica para o Rodrigo, certo? E se a gente fosse falar o contrário, então, pela cara, Rodrigo é um bom garoto. Então, percebe que a gente pode trocar esse mal com o pelo termo bom. Ele está de mau humor. Mais uma vez, a presença do adjetivo, né? Esse mal aí também pode ser trocado pelo termo bom. Ele está de mau humor, ele está de bom humor. Conclusão: existem as duas formas para mal e mal, né? Mal com L e mal com U. E as duas formas estão corretas, certo? Mas o que precisamos compreender é que a semântica dessas palavras é distinta. Assim, meus caros, precisamos empregá-las em situações diferentes. O termo mau humor é realmente escrito com U, mas a palavra mal-humorado não é com U, certo? É com L. Porque mal-humorado já é antônimo de bem-humorado, certo? Então, se eu pegar aqui e transformar essa palavra humor em humorado, certo? Aí eu já mudo o sentido da palavra mal. Ela não pode ser mais escrita com U. Ela deverá ser escrita com L. Então, mal-humorado, bem-humorado. Eu posso trocar por bem. Quando eu posso trocar por bem, a palavra deverá ser escrita com L. Certo? É isso aí. Por hoje é só. E logo, logo nós estaremos encaminhando mais textos e mais vídeos para vocês. E, né, estudando aí em casa.